Um aviso antes de começar o vídeo. Se você não viu o filme, não veja esse vídeo, ok? Mas se você tiver interessado em ver o vídeo, mesmo sem ter visto o filme, pode ver. É bom que você dá uma visualização pro canal. Enfim, obrigado. Olá a todos do canal, vamos aqui para mais um vídeo. E esse vídeo é um vídeo de comentário de um filme recente que lançou. No caso, o nome do filme é The Whale, do diretor Darren Aronofsky. Acho que esse é o nome dele correto. O diretor já fez Pai, certo? Fez Pai, Cisne Negro, Mãe e o Hacking para um Sonho também. Fez vários outros filmes, certo? Ele é um grande diretor, não pode se negar isso. E ele veio com esse novo filme com atores como, deixa eu ver aqui, Brendan Fraser, certo? Tem também, eu não sei o nome dos atores de decorado. É Sadie Sink do Stranger Things, Hong Shao, Tai Sink, Samantha Morton, Satya Sidan e Ryan Hank. Esses são os atores do filme. Enfim, indo para o conteúdo do filme, certo? E da que eu consegui extrair numa análise do filme. O filme ele conta a história de um homem, no caso o Charlie, que ele é um professor ao que parece ser de redação, de escrita, certo? Ele ensina os alunos de escrita, redação. Ele é um professor de escrita e que tem problemas de gordura, certo? Vamos dizer isso. Tem obesidade, sabe? Tem que controlar as palavras no YouTube, mas ele tem obesidade, certo? Uma obesidade num estado bem grave e por esse motivo no filme já é apresentado muitas vezes ele tem problemas de locomoção, problemas cardíacos, tem problemas também de não apenas cardíacos, tinha outro de limpeza, certo? Não conseguia se limpar direito. Tem problemas de comportamento, tem problemas de pensamento, não consegue controlar as coisas, enfim, é uma grande dificuldade, certo? E eu não vou focar aqui nas outras coisas do filme, pois o filme é um filme bem profundo, certo? O diretor é muito bom, então tem muita coisa para extrair do filme. Mas eu quero focar justamente no ponto que é a ruína de um homem. Esse é o ponto que eu queria focar. A ruína de um homem. O que é a ruína de um homem? É quando o homem ele não controla nenhum dos aspectos da sua vida. Por exemplo, vejamos um idoso, certo? Um idoso tem problemas de locomoção, é óbvio, certo? Ele tem problemas de locomoção, mas ele não necessariamente tem problemas de, por exemplo, vícios de pensamento, sabe? Ele não é impulsivo como um adolescente, ele consegue fazer, geralmente, não tem tantos vícios como um adolescente, e por esse motivo ele tem uma certa vontade, certo? Ele tem uma certa liberdade nas suas coisas, certo? O adolescente ele tem, por exemplo, uma liberdade de locomoção, mas muitas vezes ele não consegue controlar os pensamentos direitos, ele é muito vulnerável. Enfim, tem vários níveis de liberdade. É isso que eu quero dizer com isso. Tem um nível de liberdade corporal, certo? Liberdade de locomoção, de agilidade, certo? De poder se mover mesmo, poder fazer coisas. Essa é a liberdade número um, que é a liberdade corporal, que eu chamo assim. Tem outra liberdade, que é a segunda, que é, eu diria que é a liberdade de pensamento, certo? Pensamento no caso de você pensar não de forma autônoma, porque isso é impossível pensar de forma autônoma, certo? Mas ter um certo filtro na sua mente que filtre as coisas que você quer, que não quer, que entrem, que você pratique, que você faça, certo? Então tem esse certo filtro no pensamento que muitas pessoas não têm, certo? Então essa seria uma das outras liberdades. Tem outra que eu seria liberdade do sentimento, certo? Eu botaria ela até um pouco antes do pensamento, mas a liberdade do sentimento seria a liberdade de você poder, além de liberdade de controlar o que você sente, certo? Se você, por exemplo, sente raiva, certo? É a liberdade de você negar essa raiva. É o que falam muito bem os estoicos, certo? Eles buscam muito essa liberdade de sentimento, sabe? De controlar a raiva, de controlar o prazer, de controlar esses sentimentos que os estoicos julgam como nefastos, certo? Então tem essa autonomia,
Não é autonomia, não usaria esse termo, mas tem esse tipo de liberdade, digamos assim. Quando eu falo liberdade, tá, amigos, eu não falo no sentido mais convencional, mas eu digo na capacidade de poder fazer algo, certo? Quando eu falo liberdade, não falo apenas de eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Eu falo de poder, sabe? De poder. Poder não apenas. Poder mesmo, sabe? Poder algo. E isso é essencial para um homem, certo? É poder algo, certo? Mas vamos continuar. Eu depois vou falar desse ponto. Vamos continuar para a próxima parte do que eu considero, né? Uma teoria muito falha, tá? Provavelmente se tiver alguém inteligente vai identificar muitos erros nessa teoria, mas se você quiser pode até deixar, né? Complementa a discussão, complementa o meu ponto, certo? Ou você pode até me refutar completamente e isso é ótimo, tá? Façam isso, por favor. Mas enfim, e tem a liberdade que é a liberdade da vontade, certo? Que é a liberdade de controlar a sua vontade, de impor, não a liberdade de controlar a sua vontade, mas eu digo, de fazer com que a sua vontade impere sobre você, certo? De não deixar você comer, por exemplo, sei lá, você tá com vontade de comer uns 500 donuts, sabe? É a liberdade de você controlar esse impulso, certo? Essa é a vontade. E por último tem a liberdade da alma, né? Que eu não consegui pensar muito sobre ela. Mas é porque talvez alguns não acreditem em alma, certo? Sejam ateus. Mas liberdade da alma é a liberdade de estar junto com o Criador, né? Eu diria que essa seria a liberdade. Que é a liberdade suprema. Mesmo que você não consiga controlar a sua vontade, mesmo que, sei lá, eles colocar um chip no seu corpo, você não consegue controlar nada. Se você tá com sua alma, se você tá com suas intenções retas em Deus, você ainda tá com sua liberdade boa, certo? Mas se você não está em Deus, se você está em pecado, se você está em, em qualquer situação que jogue fora de Deus, você não tem essa liberdade na alma, certo? E essa liberdade na alma eu vou colocar falar em termos mais concretos, né, para as pessoas que não acreditam muito. É aquele sentir-se aliviado, sabe? É aquela sensação de tudo estar tranquilo, de você dormir tranquilamente em casa, certo? De não estar com consciência pesada e depois fazer uma coisa ruim. Falando em termos concretos para vocês, né? Porque geralmente, e eu entendo essa questão dos ateus, muitos ateus eles não acreditam porque não têm experiências concretas. Eu entendo isso, certo? Obviamente eu discordo, mas as experiências concretas nós vemos todo dia, certo, amigos? No caso, depois de você fazer uma ação legal, sabe? Você sente aquela leveza na alma, certo? No corpo, que se estende por corpo também. Você sente essa tranquilidade, certo? Uma ataraxia. Você sente isso. E eu tenho certeza que quase boa parte das pessoas aqui sentiram isso, certo? Mas enfim, essas são as 5 liberdades que eu expus aqui. E indo pro assunto do filme, no filme, o personagem ele tem nenhuma dessas liberdades, certo? Ele Eu não vou entrar no mérito da homossexualidade dele, tá? Eu não tenho nada contra o homossexual, mas convenhamos que o personagem no filme, ele fez um erro, certo? Ele deixou a filha em troca de um amor. Certo? Não vou entrar no mérito se esse amor é pecaminoso ou não. Não quero que o YouTube me cancele, mas temos que considerar que ele fez um erro, certo? Por quê? Porque ele tinha uma filha para cuidar. Ele tinha uma filha para cuidar. Ele não podia abandonar essa filha e ele cedeu às paixões dele e traiu sua filha, certo? Esse foi o primeiro erro que ele fez, certo? Ele não traiu, acho que é um termo muito forte, mas ele se rendeu às paixões dele e, e ele abandonou o seu dever, certo? Já tá o primeiro erro que ele fez. Ele errou na questão da paixão, certo? Ele não conseguiu controlar as paixões dele e isso colocou ele numa situação ruim. Tem a segunda também, que é a de vontade, certo? Após o falecimento do seu colega, certo? Do seu namorado, sua esposa, acho que virou esposa depois. Ele, depois do falecimento do sujeito, o, o,
Ele teve uma compulsão alimentar, certo? Ele já era gordinho e depois ele começou a comer ainda mais e chegou até chegar ao estado que ele estava, né? Mas enfim, ele já tá uma compulsão na vontade, né? Ele não conseguia controlar sua vontade, sabe? Ele era puro instinto, sabe? Ele era puro prazer, não tinha aquela coisa acima, coisa elevada, sabe? Que ele talvez ele tivesse antes com a com a, a com a filha dele, com a mulher dele. Certo? Não tinha essa coisa, esse dever que ele tinha. Ele perdeu tudo isso. Ele perdeu tudo isso. Virou apenas prazer, afogar mágoas, certo? Isso que virou. E ele começou a comer, 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 comer. Isso já denota uma na vontade. Uma coisa na vontade. E também nos sentimentos dele. Os sentimentos dele são totalmente esculhambados, sabe? Ele não consegue pensar direito, certo? Não pensar direito, não que ele não seja inteligente, ele é inteligente na questão de escrita, você vê no filme, ele tem uma biblioteca grande lá. Mas eu digo que é, os vícios que ele tem se refletem no próprio pensamento dele, certo? Ele muitas vezes dá pra ver no filme, ele não pensa, ele fica meio, sabe, desnorteado, sabe? Ele chora às vezes. Enfim, dá pra notar que a condição dele prejudica a profissão dele, certo? Por exemplo, outra coisa, ele com a filha, né? Ele não tem nenhum domínio. Não é que ele não tem domínio, é que ele não consegue impor nada à sua filha, certo? Ele como homem, a filha domina ele o tempo todo, até faz ele chorar, certo? Coloca impropérios, xinga ele e ele não tem nenhum domínio sobre isso. Já tá outra questão da ruína, sabe? Dele. E por último, que é a questão do corpo dele, da locomoção dele. Ele não se que é uma questão mais básica, mas também importante, certo? Ele não se locomove bem. Ele tem problemas cardíacos, também problemas de locomoção. Isso prejudica muito a, a locomoção. Não é uma questão só de locomoção, certo? Porque a questão de locomoção tem uma questão de poder envolvido nisso, sabe? Poder não de poder na acepção mais básica, sabe? De poder de dinheiro, de força, mas digo, poder fazer algo, certo? Ele não tem isso em todas as esferas da vida dele, como eu já disse antes. Ele não tem isso em todas as esferas da vida dele, certo? A alma dele está ruim, consciência pesada, pensamentos ruins, vontade ruim, não consegue se locomover. Ele tá em todas as esferas da vida dele, não tem controle sobre nada, certo? Controle sobre quase nada. Não vou dizer nada, que é um termo muito excludente. Mas ele tem uma. Ele tá numa situação de penúria, sabe? Talvez ele até ganhe dinheiro, mas ele não. Ele não controla nada na vida dele. Não controla a filha. Não, controlar a filha não, né? Ela tá muito forte. Mas eu digo, ele não tem nenhum poder sobre nada, sabe? Ele é uma ruína para qualquer homem isso. Porque todo homem ele tem essa vontade dentro de si, independente de credo, de religião, que é a vontade de poder, certo? Vontade de acumular poder, certo? É que nem o. Tem a lenda do Thor, né? O Thor, ele. Acho que ele tinha que pegar um martelo, né? Ele tinha escondido o martelo, não lembro, algum negócio assim. E pra pegar o martelo ele tinha que se vestir de mulher, né? Ele se vestiu. Certo? Por quê? Poder, né? Isso é o que o homem almeja, sabe? Poder, não apenas o poder de material, mas o poder sobre si, sabe? Sobre sua família, sobre suas coisas, certo? Claro que essa busca pode nos frustrar muitas vezes, certo? Muitas vezes não sabemos qual é o verdadeiro poder, mas é isso que o homem busca, certo? Muitas vezes, certo? É o poder. E o personagem, ele é frustrado em todos esses campos do poder, certo? Na alma, nos pensamentos, na vontade, no corpo, certo? O que mais? Ele não tem nem a família dele. Ele precisa de uma amiga que é a Liz para poder sobreviver. Sabe? Ele não tem nenhuma espécie de autonomia. Ele é um escravo dele. Ele é um escravo. E essa é a ruína do homem, certo? É a ruína de ser escravo. Não apenas escravo no sentido físico, sabe? De ter um senhor. Mas de ser um escravo na alma. Certo? Sua alma
é uma alma, não tem nenhuma liberdade. Essa é o pior tipo de escravidão pro homem. Tem, por exemplo, tem o. Qual é o nome dele? Epíteto. Epíteto ele era um outro filósofo estoico grego, certo? E ele era um escravo. Mas mesmo assim ele teve que aprender a ser livre, não só na. Não ser livre no exterior, mas no interior para poder aguentar aquela situação, certo? Então ele tinha um poder sobre si. Não pode negar isso. Ele tinha um poder sobre si. E essa é a questão desse filme. O personagem não tem nenhum poder sobre ele, ele tá no processo de fazer. Ele fala uma frase muito boa no filme. Eu quero ter a certeza de que eu fiz uma única coisa boa na minha vida. Essa era a certeza que o personagem queria ter. De que ele fez. Ele pôde, certo? E foco nessa palavra. Ele pôde fazer alguma coisa, certo? Alguma coisa boa. Mesmo que seja uma boa ação para sua filha, eu quero fazer uma coisa boa. E é isso que o personagem sentiu nesse filme. No final. Não vou falar o final, certo? Mas no final ele, de certa forma, ele satisfez isso. Essa vontade dele. E é um filme muito bom, certo? Depois dessa reflexão, eu recomendaria isso. Eu fiz muito. Dei muitos spoilers, tá? Tá bom? É, mas é isso aí. Certo? Eu dei muito spoiler. Eu vou botar um aviso. Provavelmente no começo do vídeo. Certo? Eu vou botar um aviso antes. Se eu fiz isso antes de fazer o começo do vídeo, eu sou muito tonto. Mas assim, o filme ele é muito bom. Certo? Muito bom. Tem algumas pessoas que tentam colocar no filme a pecha de lacrador, sabe, de anti-gordofóbico, mas o filme ele é nada sobre isso, sabe? O filme ele é algo mais, sabe? O filme é arte. O filme está acima de toda ideologia. A arte está acima de toda ideologia que se possa imaginar, né? A arte é arte, tá? A arte é incrível. A arte fala o que a razão não consegue, porque muitas vezes a razão não consegue tocar nosso coração, mas a arte consegue. Enfim, muito obrigado por esse vídeo. Muito obrigado por ver esse vídeo. Compartilhem, deem like, comentem. E nos vemos na próxima. Falou, galera. É isso aí.